Boa noite, pessoal. Gravação. Certo, pessoal? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e vou mostrar o exemplo, então, dessa situação que eu falei para vocês. Bom, então nós vimos na aula passada que quanto à solução, quanto à existência, né, de soluções de sistemas de equações lineares, né, um sistema de equações pode ser classificado como possível e determinado quando só tem uma solução, né, quando só existe uma única solução para aquele sistema, ele é chamado de possível e determinado. Ele é possível e indeterminado quando o sistema possui infinitas soluções, né, quando existem infinitas soluções para aquele sistema, e o sistema é chamado de impossível quando não existe solução. Então, em alguns livros também o pessoal usa a palavra compatível no lugar da palavra possível e incompatível como um sinônimo de impossível. Essas são as nomenclaturas usuais aí na classificação de sistema de equações lineares quanto à solução. Então, nós vimos que o método de Gauss, que é o método de eliminação, é um método direto de resolução bastante eficiente, né? Eu comentei com vocês lá na aula anterior. Então, eu vou apresentar hoje a discussão e a solução de um sistema 3x3, que é possível e indeterminado. Então, eu vou apresentar aqui a solução apresentando o método de Gauss e como ele é um sistema impossível, então a gente vai ver algumas soluções, né, diferentes para aquele sistema. Então, esses aqui são aquelas observações dos mesmos sistemas que eu comentei na aula anterior, né, que quando eu troco linhas de lugar, os sistemas são chamados de equivalentes, né, tem a mesma solução. Aqui são aqueles dois sistemas que eu comentei, que eu troco a primeira com a segunda linha de lugar, então o sistema 1 se transforma no sistema 2, né, que a gente denota por esta notação aqui, linha 1 permuta com a linha 2, e esse sistema tem uma única solução, que é o x igual a 1 e o y igual a 1. Tá? Lembrar também que no caso de sistemas n por n, né, a teoria garante que a solução é única sempre que o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, que é o caso aqui. Né? Eu vou fazer aqui a observação. Observação. Né? O determinante da matriz, geralmente eu chamo de delta, né, para facilitar identificação. O delta, então, aqui é o determinante da matriz de coeficiente desse sistema. Vou pegar o sistema que está à esquerda, ali, o sistema 1, né? Ó, 1 e menos 1. Né? Isso aqui é um determinante de ordem 2, ó, vai ficar 1 vezes o menos 1, menos 1 vezes 1, né? Que é igual a menos 2, que é diferente de zero. Então, quando o determinante é... Opa! Está sendo diferente aqui. É diferente de zero, né? Então, o sistema tem uma única solução. Que é formada por esses dois números aqui. Tá? Então, isso é uma propriedade de um sistema n por n. Sempre que o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, a teoria garante que o sistema tem solução única. Esse outro exemplo aqui, né, então é um exemplo que eu fiz uma transformação, né? Eu fiz uma transformação aqui só para ilustrar aquelas propriedades, né, inerentes ao método de Gauss. Eu multipliquei a primeira linha por 5, então resulta 2x vezes 5 dá 10x, 3y vezes 5 dá 15y, e menos 4 vezes 5 dá menos 20. E a segunda linha eu multipliquei por menos 2. Então fica 5x multiplicado por menos 2 dá menos 10x, 8y vezes menos 2 dá menos 16, e 2 vezes menos 2 dá menos 4. Eu fiz isso por quê?
Se eu agora somar essas duas linhas, né, vai desaparecer aqui a incógnita x, né, porque 10x mais menos 10x desaparece, e aí eu consigo facilmente resolver o sistema, né, porque a incógnita y vai sobrar sozinha ali na segunda equação, então vai ficar fácil de resolver. Então a gente obtém que o x é menos 38 e o y é 24. Tá? E por último, esse sistema 2×2 aqui também, né? Eu fiz uma transformação que foi indicada por essa anotação aqui, que é uma transformação típica do método de eliminação de Gauss, né? Para eu eliminar o 4x que aparece aqui na segunda equação, né, eu multipliquei a primeira equação por menos 4 e somei com a segunda. Né? Então está representado por essa anotação aqui. Ó, a linha 2 vai receber a linha 2 menos 4 vezes a linha 1. Então, fazendo as contas aqui, vamos fazer mentalmente o cálculo, ó, menos 4x mais 4x dá 0x. Menos 4 vezes 3y dá menos 12y. Soma com 8y, menos 4y. E menos 4 vezes 14 dá menos 56, soma com 44 dá menos 12. Então eu consigo resolver aqui, né, menos 12 dividido por menos 4, o y é igual a 3, e substituindo o y igual a 3 aqui, vai ficar 3 vezes 3 igual a 9, e 14 menos 9 vai dar x igual a 5, né, que é a solução desse sistema, e dá para ver que esse determinante aqui, ó, né, também é diferente de zero, né, ó. Vamos escrever aqui, que na aula passada eu só falei, hoje também, mas vou reescrever então. Ó, o delta, que é o determinante da matriz dos coeficientes do sistema, este exemplo aqui, ó, 3, 4 e 8, né? Ó, é 1 vezes 8 menos 3 vezes 4. 8 menos 12, que é menos 4, que é diferente de zero. Então, como o determinante é diferente de zero, né? Então, realmente, esse sistema tem solução única, né? Opa, vamos escrever direitinho aqui. É possível e determinado. Né? E a solução é x igual a 5 e y igual a 3. Observar que, né, a solução é do sistema original. Ó. A gente pode verificar aqui, né, ó, como é que a gente verifica, né, pessoal? Então eu insisto que isso é uma coisa que vocês podem fazer sempre, né? Ó, a primeira equação vocês verificam fazendo o x igual a 5, né? Mais 3 vezes 3, ó. 5 mais 9 vai dar 14, né? E a segunda equação é a mesma coisa. Né? Se vocês substituírem, vai ficar 4 vezes 5, que é o x, né? Mais 8 vezes 3, que é o y. 20 mais 24, que dá 44, que é o que tem que dar. Tá? Então, realmente, né, isso é uma forma de vocês terem um certo controle aí dos cálculos que vocês estão fazendo. Tá? Então, eu recomendo sempre fazer essa verificação aqui. Ó. Agora, vamos ver um exemplo de um sistema, da resolução de um sistema 3×3, que é possível e indeterminado, né, pelo método de eliminação de Gauss, então, que é o método que a gente está apresentando, né? E esse método resolve o sistema através de transformações elementares nas linhas ou equações do sistema, obtendo um sistema triangular, né? Que tem a mesma solução do sistema dado. Então, o exemplo é este aqui, ó. Então, eu recomendo aí vocês, né, assistirem essas aulas, mesmo que à distância, desta forma, assim, para que vocês tenham um melhor entendimento, tá? Eu recomendo que vocês tentem
acompanhar as aulas fazendo os cálculos numa folha de caderno aí, tá? Então eu vou desenvolver aqui, ó, eu peço que vocês tentem fazer os cálculos que eu vou indicando aqui, né? Acho que é bem mais proveitoso, né, para vocês entenderem as etapas todas do processo e a lógica, né, de todas as dificuldades que podem aparecer. Bom, então aqui, ó, primeira coisa é a gente fazer a representação do sistema, né, nessa notação que a gente chama de matriz ampliada. Vou aumentar aqui a fonte para ficar melhor de entender. Ó, então, tem o sistema aqui, x mais y mais 2e igual a 7, x menos 2y igual a 8, e 3x mais 2e igual a menos 1. Tá? Então, a notação de matriz ampliada é, primeira linha, 1, 1, 2 e 7. Ó. 1, 1, 2 e 7 são os coeficientes do x, do y e do z, respectivamente, do lado esquerdo, e o 7 que é o termo independente, aqui, que está separado pela linha pontilhada, né? Segunda equação, 1 menos 2, 0 e 8. Ó, 1 menos 2, 0 e 8. E a terceira equação, 0, 3, 2 e menos 1. Então, nesse caso aqui, pessoal, este coeficiente aqui, ó, o x da terceira equação já é uma incógnita que tem o coeficiente igual a 0. Né? Então, tu não vai zerar, o que já está zerado não precisa modificar. Só vai modificar este carinha aqui. E este aqui tem que ser transformado em um número igual a 0. Então, a gente identifica o pivô, né? Para a gente dar prosseguimento, o pivô tem que ser diferente de 0, e nesse caso o pivô é 1. Tá? O elemento a ser zerado é o que está abaixo dele, é o A21, que também é 1 neste exercício. Então, o multiplicador é calculado por essa fórmula. O elemento a ser zerado, dividido pelo pivô, que é por isso que o pivô tem que ser diferente de 0, né? Então, fica 1 dividido por 1, que é igual a 1. Basta, então, eu fazer a linha 2 recebe a linha 2 menos a linha 1. Né? Então, esta operação aqui é a operação que vai ser implementada, né? E terá como resultado que este coeficiente que aparece ali, está destacado em tela agora, ó, o coeficiente o A21, que neste momento ele é igual a 1, ele passará a ser igual a 0. Tá? Isto é o que garante o método. Então, a gente sempre tem que fazer a implementação desse método de modo que o A21, né, nesta etapa, se transforme em 0. Tá? Então, se eu tiver que fazer um arredondamento, por exemplo, eu vou fazer arredondamento nas demais posições. Naquela posição ali, ele será automaticamente igual a 0. Tá? É assim que é feito nos computadores. Né? Então, eu vou escrever aqui, ó, toda a operação que corresponde a esta combinação aqui. Linha 2 recebe linha 2 menos linha 1. Né? Então, para apresentar este desenvolvimento, eu faço esta organização aqui. Ó. Ó, eu vou escrever aqui a linha 2. Ó. Vejam, ó. Aqui, ó, nessa coluna aqui está a linha 2, ó. Ó, 1 menos 2, 0 e 8, está aqui, ó. 1 menos 2, 0 e 8, né? Menos a linha 1, que é a operação que eu estou fazendo. Então, qual é a linha 1? 1, 1, 2 e 7. Né? Então, 1, vamos botar um espacinho aqui para ficar melhor. Ó, então, veja, ó, 1 menos o 1 dá 0. Vamos botar ali uma tela, uma letra, vou dar isso assim. Ó, 1 menos 1 dá 0. Ó. Menos 2, menos 1 dá 0. A gente tem que fazer as operações entre elementos que estão na mesma coluna, né, pessoal? Porque aqui eu estou subtraindo o x, depois o y, depois o z e depois o termo independente, né? Nesta ordem, linha 2 menos linha 1. Então, 1 menos 1 dá 0, menos 2 menos 1 dá menos 3, 0 menos 2 dá menos 2 e 8 menos 7 dá 1. Né? Então, estes números aqui que aparecem como os resultados, né, destas subtrações, serão os novos valores que vão aparecer na linha 2. Tá? É a única operação que está sendo feita aqui, é uma modificação da linha 2. Então vai ficar 0, menos 3, menos 2 e 1 no lugar da linha 2. Então, vai ficar isso aqui, ó.
Vou aumentar aqui a fonte para a gente enxergar melhor. Ó. Então ficou 1, 1, 2 e 7, 0, menos 3, menos 2 e 1, 0, 3, 2 e menos 1. Vocês vejam que a terceira linha e a primeira não foram modificadas, só foi feita uma modificação na linha 2. E essa modificação teve por objetivo transformar este coeficiente aqui, ó, né, que era 1, agora vale 0. Então, já estão zerados esses dois coeficientes aqui na primeira coluna, né? Agora falta zerar este coeficiente aqui, que é o A32. Então, para isso, eu vou lá e identifico que o pivô, que é o A22, né? Lembrem, o pivô sempre ele corre ao longo da diagonal principal. Eu já estou na segunda etapa, então eu vou lá e verifico. O A22 é menos 3, é diferente de 0. Beleza, posso dar prosseguimento. Então, qual é o elemento que eu vou zerar? É o A32, que vale 3. Então, o multiplicador será o A32 dividido pelo A22. 3 dividido por menos 3, que é menos 1. Então, a operação que é feita é linha 3 menos o multiplicador, que é menos pela linha 2. Ou seja, vai dar, no final das contas, a linha 3 vai receber a linha 3 mais a linha 2. Então, eu vou somar as duas linhas, vou somar a linha 3 com a linha 2, e o resultado dessa soma será colocado no lugar da linha 3. Então, aqui, ó, tá aqui estão os resultados, né? Vamos botar aqui alinhado aqui, ó. As operações estão indicadas aqui, ó. Aí fica bem claro, né, o processo todo, ó. E olha. Ó, linha 3, 0, 3, 2 e menos 1. Vou botar um pouquinho mais para cá. Mais a linha 2, 0 mais 0 dá 0, 3 mais menos 3 dá 0, 2 mais menos 2 dá 0, e menos 1 mais 1, esse aqui não é menos 1, né, é 1, que eu digitei errado, menos 1 mais 1 dá 0. Então, o que aconteceu? Ao somar a linha 3, ó, ao somar a linha 3 com a linha 2, todas as somas resultantes são iguais a 0, ou seja, a linha 3 desapareceu. Fica esse sistema aqui, ó. Vamos aumentar aqui, ó, a fonte. A gente obtém este sistema, que essa matriz ampliada, que corresponde ao sistema que tem a primeira equação, é a mesma lá do sistema originalmente dado, x mais y mais 2e igual a 7, e a segunda equação virou menos 3y menos 2e igual a 1. Tá? A terceira equação, que só tem elementos iguais a 0, né, não preciso escrever nada. Então, eu vou resolver o sistema, né, trabalhando aqui na segunda equação. Então, eu posso escolher, aqui resolvendo a segunda equação, não a terceira. Vamos escrever aqui direitinho. Ó, eu tenho esta equação aqui. Então, para eu resolver essa equação, eu posso somar 3y dos dois lados da equação. Então, vai ficar 3y menos 3y menos 2e igual a 1 mais 3y. Ou seja, menos 2e é 1 mais 3y. Tá? E agora eu vou dividir tudo por menos 2. Né? Então, vai ficar menos 2 dividido por menos 2 igual a 1 mais 3y dividido por menos 2. Ou seja, o z vai ser dado por esta fórmula aqui. Vou botar aqui uma fonte bem grande. É a mesma coisa que você chama de isolar, né, pessoal? Só que eu estou fazendo aqui matematicamente usando as definições corretas. Né? E agora eu vou pegar este valor de z e vou substituir lá na primeira equação. Está aqui, ó. Está aqui a primeira equação. Vamos fazer aqui, ó. Tem esse z aqui, fica x mais y mais 2e igual a 7, fica x mais y mais 2 vezes menos 1 meio, menos 3 meios de y igual a 7.
Usa a propriedade distributiva aqui, né? Como o denominador é 2 dessas duas frações que aparecem aqui no parênteses, ao multiplicar aqui pela primeira parcela vai dar menos 1, e ao multiplicar pela segunda parcela vai dar menos 3y. Então fica x, agrupando o y, que são os dois termos semelhantes aqui, ó, fica x menos 2y menos 1 igual a 7. Então, para eu resolver esta equação, eu somo 2y mais 1 dos dois lados, ou seja, resulta x igual a 8 mais 2y, e juntando então com esta outra condição aqui, eu vejo que esta é a solução desse sistema e o y será um valor arbitrário, um valor qualquer, né, porque não tem nenhuma restrição, nenhuma outra equação que me permita determinar um valor único para o y. Né? Então, a solução desse sistema, eu vou escrever aqui, né, desta forma, eu vou botar aqui na ordem, né, em que as variáveis são escritas de forma usual. Aqui, ó, esta é a solução desse sistema. Tá aqui a fonte para enxergar melhor. Então, esse sistema é possível e indeterminado, né? Ó, ele é um sistema que possui infinitas soluções, né? E uma solução possível, o que eu fiz aqui, né, pessoal? Eu escolhi um valor para y, por exemplo, y igual a 0. Tá? Se eu substituir aqui, ó, vai ficar x igual a 8 e o z igual a menos 1,5. Quer ver? Ó? Então nós temos, vamos botar na ordem, né, que a gente está acostumado. Vou botar aqui e vamos fazer a verificação. Então, vamos lá. Verificação. Primeira equação lá. Primeira equação. 0. Vamos pegar aqui essa anotação aqui, ó. O y é 0, x é 8. Então vai ficar 8 mais 0 mais 2 vezes menos 1,5. Vai ficar 8 menos 1, que é igual a 7, ó, que é o que tem que dar. Né? Vamos ver na segunda equação. Vamos ver aqui. A segunda equação é x menos 2y igual a 8. Está aqui, ó. Vai ficar, o x é 8, menos 2 vezes 0, que é igual a 8. Né? E a terceira equação, vamos ver lá, 3y mais 2z, tem que dar menos 1. Né? 3 vezes 0, mais 2 vezes menos 1,5. Ó, 0 menos 1 é igual a menos 1. Tá? Então, essa é uma solução. Vocês podem inventar outras. Por exemplo, uma outra solução. Vamos chutar aqui. Uma outra solução possível. Quer ver? Ó? Vamos pegar. Vamos escolher o y igual a 1. Se o y for 1, quanto é que é o x? O x vai dar 8 mais 2, que é 10. E o z vai ser menos 1,5, menos 3,5, vai dar menos 2. Né? Certo? Então, vocês podem testar aqui, ó. Quer ver? Ó? Vamos fazer uma verificação.
pegar aqui, vamos escrever na ordem. Vamos botar aqui o sistema, né? Ó, vamos botar aqui na ordem que a gente está acostumado. X é 10, o Y é 1. Quer ver, ó? Primeira equação. X mais Y mais 2Z. 10 mais 1 mais 2 vezes menos 2. Ó. 11 menos 4, que dá 7. Né? Então vejam que dá certinho ali a primeira equação. Né? A segunda equação. Ó, vamos botar aqui. Ó. X menos 2y tem que dar 8. Ó. 10 menos 2 vezes 1, 10 menos 2 igual a 8. Né? E a terceira equação tem que dar menos 1. Três vezes, quanto é que é o y? 1 menos 2 vezes... Mais, né? Mais 2 vezes menos 2, ó. 3 menos 4, que é igual a menos 1, que é o que tem que dar. Né? Então, né, é possível construir estas infinitas soluções, né, escolhendo valores quaisquer para y, né, e uma vez escolhido o valor do y, tu terá, então, definido o valor do x e o valor do z. Então, como tem uma variável livre, a gente diz então, que esse sistema é possível e indeterminado e tem 1 grau de liberdade. Tá? Porque tu tem a possibilidade... Uma dúvida. Pois não? Ali, quando a gente fez ali o sistema, ali que tinha os 3 sistemas, e um deles zerou, né? Aí a gente não colocou nada. Lá em cima, quando tu resolveu o sistema ali, o resultado do sistema, o terceiro sistema sumiu, né? Porque ficou todo zerado. A minha dúvida é, aí, quando sobrou só 2 sistemas, por que a gente não aplicou aquele método ali que tu ensinou um pouco mais em cima para quando são 2 sistemas? Não, é que lá, quer ver, na situação, no exemplo lá de cima, nós tínhamos 2 equações e 2 incógnitas. Ah, tá. Quer ver, Pelo fato de daí termos 3 incógnitas, não pode aplicar. Não, é que se tu fizer agora qualquer outra transformação, porque olha só, quando começou aqui, ó, originalmente, aqui na segunda equação tinha o x, certo? Uhum. Aí ele foi eliminado aqui nessa primeira etapa, que ficou esta equação aqui, ó. Sim. 0, certo? Então agora, que foi feita a modificação na terceira equação, para que neste caso deu tudo 0, qualquer outra modificação que eu faça aqui vai eventualmente zerar o y aqui, mas não vai conseguir eliminar 2 incógnitas simultaneamente. Quer ver? Ó, a diferença é que agora eu não tenho aqui o exemplo da aula passada, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o arquivo da aula passada aqui, peraí. Tá aqui, ó. Vou abrir aqui. Quando nós fizemos na aula passada a solução, o que aconteceu? Eu vou localizar aqui. Nós partimos desse sistema aqui. Isso. Aí nós fizemos a primeira etapa zerando o 2 e o 1, que estão aqui destacados, tá? Com o mouse aqui. Aí eu obtive, com os cálculos, eu cheguei nessa etapa aqui, tá? Tá. Aí o que eu fiz lá? Eu zerei este coeficiente aqui com menos 7. Só que naquele exemplo, ao fazer isto, que é semelhante ao método de hoje, aqui deu menos 1/3. E aí Sim, não zerou tudo. Exatamente, não zerou tudo. Então eu consegui obter o valor do z aqui na terceira equação, o do y na segunda e o x na terceira, que era um sistema... Sim, sim. Tá? Então, o que ocorre é que nesse caso, a implementação do método, quando ela zera uma linha inteira, que é o que acontece aqui,
né? E aí tu tem, então, duas equações com três incógnitas, tu não vai conseguir mais nenhuma vantagem, digamos assim, aplicando o processo de eliminação, né? O que era possível eliminar e ganhar alguma coisa com isso já foi feito. Então, quando acontece de tu ter um número de incógnitas maior do que o número de equações que tu tem para resolver, isso geralmente é um indicativo de que o sistema tem solução, né? É possível, mas será indeterminado. Tá. Tá, porque nesse caso, se a gente cortasse, por exemplo, um exemplo, se a gente fizesse a primeira equação vezes 3 e a segunda vezes 1, a gente eliminaria, por exemplo, o y, só que daí a gente não teria como descobrir o valor dele. Isso. Não, não teria. E observa, por exemplo. É por isso que a gente não pode aplicar. A gente Não, utilizaria. e outra, por exemplo, quer ver? Eu poderia, aqui nesse sistema que está destacado aqui, ó, tá? Observa, como o 2z tem sinal trocado, né? Uhum, Eu poderia somar as duas equações, por exemplo, tá? Eu ia eliminar o z, mas observa o que vai acontecer se eu somar as duas linhas. O que vai acontecer? Vai dar. Vou reproduzir aqui, ó. A primeira equação vai dar x mais 2y. Vamos supor que eu some as duas linhas e coloque no lugar da primeira, né? E aqui, ó, vai dar 8. Seria x aqui menos 2. Aqui vai dar menos 2y. Menos 2y, né? Então, tu observa, no fim, essa operação aqui, ó, da primeira linha, é equivalente ao que eu obtive lá no final, ó. Ó, observa lá. Tá vendo? Então, quer dizer, por mais que tu faça agora as operações, é isso que vai acontecer, isso que tu falou. Tu vai ficar com uma das incógnitas, tu não vai ter como determinar o valor dela, porque observa, ó, tu vai ter que, agora tu vai ter que decidir aqui, quem é que eu vou deixar livre? É o Y ou é o Z? Então, tanto faz, entendeu? Tu escolhe uma delas, né? Pode ser qualquer uma, e as outras duas vão ficar dependendo daquela ali. Tá, entendi. Então, tudo mais ou menos gira ao fato da gente ter 3 incógnitas, né? Não, pode acontecer num sistema 4x4, 5x5, mas a lógica é a seguinte, ó, sempre que tu tiver essa situação aqui da terceira equação, tá toda zerada, claro, pode ser na terceira, ou na quarta, ou na quinta, independente, né? Mas quando uma linha inteira fica igual a zero, tá? Dos dois lados, isso significa que aquele sistema terá pelo menos uma incógnita que vai ficar livre, pelo menos uma. Tá, livre daí no caso indeterminada, né? Isso, aí significa que o sistema é indeterminado. Tá bom, então tranquilo. Tá bom? Então deixa eu só apagar aqui para não ficar registrado esse pensamento aqui. Mas é isso aí, tá? Então a ideia é que, claro, às vezes a pessoa não se dá conta, né, no meio do desenvolvimento que está acontecendo essa situação, então o que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar tentando ali, tá? Eu vou tentar descobrir. Aí ela percebe que não adianta, ela não vai conseguir eliminar, né, não vai conseguir obter o valor exato de todas as incógnitas, certo? Então, quando isso acontece, quando vocês derem conta que vocês estão, digamos, andando em ciclos, é um indicativo que aquele sistema é possível e indeterminado, tá, pessoal? Pode acontecer, né? Mas no caso, nos modelos da economia, tá? Acontece de vez em quando, né? Não, é menos frequente. A maior parte dos sistemas que a gente encontra nos modelos econômicos equivale àquele caso do sistema possível e determinado, tá? Mas existem situações em que os sistemas são indeterminados. Então a gente tem que estar, digamos assim, preparado, né, para não ser surpreendido. Tá bom? E por último, né, pessoal, só para voltar aqui e exemplificar, aproveitando aqui que a gente tem uns minutinhos, vou mostrar um exemplo aqui, ó.
de um sistema impossível. Então, vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar um exemplo 3x3, que ele é bem ilustrativo do caso geral. Então, talvez vocês percebam aí pela própria leitura que o sistema só pode ser impossível mesmo, mas às vezes a pessoa não percebe, né? Então, ao fazer as contas, é possível perceber, tá? Então, vejam, esse sistema, se vocês analisarem atentamente, vocês vão ver que ele é logicamente impossível. Né? Porque, observe, é um sistema 3x3, que a soma dos três números, na primeira equação, dá 1, certo? Na segunda equação, se eu somo três números e dá 1, o dobro tem que dar 2, né? Mas o triplo, quanto é que tem que dar? Deveria dar 3. Então, vejo que a terceira equação ela é incompatível com a primeira, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Se vocês fizerem as operações, né, pelo método de Gauss, o que vocês têm que fazer aqui? Ó? É fácil ver. A linha 2 vai receber a própria linha 2 menos a linha, duas vezes a linha 1. Né? Isso aí... Opa! Vai receber a própria linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Porque aí eu vou conseguir zerar este coeficiente aqui, ó, né? E para eu fazer a modificação na linha 3, que vai zerar o 3x, eu faço uma modificação parecida com essa aqui, né? Só que eu vou fazer a linha 3, vai receber a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou só apresentar os resultados aqui, ó. A gente faz de cabeça aqui, digamos assim. Ó, aqui vai dar 0. E aqui vai dar 0. Tá? Ó, aqui vai ficar 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, vai dar 0. Aqui a segunda equação eu estou escrevendo como 0, tá? Olha o que vai acontecer na terceira equação. Aqui vai dar 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Então, do lado esquerdo vai dar 0. E do lado direito, 4 menos 3 vai dar 1. Tá? Ora, 0 não é igual a 1, né? Então, como essa terceira equação ela é incompatível, né, resulta que a conclusão que o sistema dado é impossível. Tá? Certo? Então, quando é que o sistema vai ser impossível? Né? Quando é que ele não tem solução? Quando vocês aplicam o método de Gauss e chega numa contradição desse tipo aqui, ó, 0 igual a 1, 0 igual a 2, 0 igual a menos 5, né? Isso é impossível, tá? Então, quando acontecer isso, é porque, na verdade, o sistema originalmente dado é impossível, tá? E isso a gente consegue identificar pelo método de Gauss, né? Então, com estes exemplos, né, pessoal, a gente consegue demonstrar que o método de Gauss ele é capaz de identificar as três situações possíveis. Quando o sistema tem uma solução só, quando o sistema tem infinitas soluções e quando o sistema não admite solução. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Vou, em seguida, ali no Moodle, liberar essa primeira atividade de avaliação, né, para quem chegou um pouquinho depois, já vai estar disponível dentro de alguns minutos, tá? Então, está configurado lá. Vocês têm que desenvolver os cálculos e apresentar a solução num arquivo em formato PDF, tá? Então, aqui no chat, aqui eu dei aquela dica do Khan Scanner, que é um aplicativo que faz a geração do PDF, tá? Então, se organizem, né, pessoal? Vocês terão tempo e vocês deverão responder no Moodle,
tá? Estão todas as instruções lá. Eu não vou aceitar arquivos enviados no meu e-mail, tá? Quantos dias, Mariana? Olha, eu te confesso que agora eu não tenho aqui guardado, mas aí tem que olhar lá, tá escrito lá o prazo de entrega, tá? Mas tem um prazo bom ali, bem tranquilo, tá? Então, assim, vocês deem uma olhada lá no Moodle, certo? Se tiverem alguma dúvida quanto a prazo, quanto ao horário, alguma coisa, vocês perguntem, né? Não deixe para entregar na última hora, né? Problemas técnicos que ocorrerem no Moodle, não vou aceitar como justificativa de, não consegui entregar. Bom, se deixou para a última hora, aí corre risco, certo? Se o Moodle ficar a semana inteira, por exemplo, com dificuldade técnica, aí a conversa é diferente, mas não tem acontecido. Aconteceu no semestre passado uma semana só que o Moodle realmente ficou impossível, né, de usar. Aí eu prorroguei o prazo até de entrega que eu tinha uma avaliação, tá? Então, a princípio, né, o Moodle tem funcionado, a universidade fez algumas melhorias lá e ele tem se mantido mais estável, né? Então, procure já a partir de alguns minutos assim que eu já colocar ali, já botar a mão na massa para não deixar para a última hora. Não, eu já está lá, só não está possível de vocês enxergarem, ainda está oculto para vocês, mas assim que eu terminar aqui eu vou liberar para vocês lá, tá bom? Então, uma boa noite para vocês e mãos à obra. Tchau, tchau.